Fala galera, tudo bem? Bruno aqui e ele chegou, ele atualizou ChatGPT 5. Vem comigo que a gente vai desbravar como que é essa nova ferramenta, o que tem de bom, o que tem de mais ou menos. Então é muito importante a sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Porque eu vou trazer a minha visão como usuário. Então, já lembrando para você que eu faço testes na versão free, embora eu tenha a versão paga, tá? Então eu vou fazer um dueto aqui dos dois para você poder comparar e você trazer as informações aqui para mim. É um bate-papo desmistificando um pouco desta nova versão. Então bora lá, bora entender um pouco mais sobre o ChatGPT 5 que está agora entre nós, tá? O que de fato muda? Sabe quando você estuda e você fica mais inteligente, mas tua cara fica a mesma? É isso que acontece com o GPT-5. Ele tá mais inteligente, mas a cara é a mesma. Não mudou muita coisa. Do GPT-4, a gente acompanhou já no GPT-4 alguns testes que eles foram liberando, como por exemplo os agentes, integrações com Gmail, com Drive. Então, meio que o GPT-5, ele nada mais é do que aquele cara que estudou muito e tá pronto para obra, tá? Então, ó, o GPT-5 agora ele é mais inteligente, tá? Então ele consegue dar respostas de matemática, ciência, finanças, direito e muito mais, como se fosse um time de especialistas. Ele te dá uma resposta mais rápida, ele alucina menos, tá? Então são coisas boas aqui e particularmente eu acho que o GPT, entre as ferramentas de análise que a gente tem do mercado, quando a gente compara, por exemplo, com o Gemini, e se você concorda ou discorda, comenta aqui, ele é melhor em análises, né? Eu faço análise de dados com o Gemini e tem hora que ele delira, que ele traz nome de pessoa que não existe, então você tem que fazer aquele prompt que vira quase uma bíblia para ele não delirar, e aqui com um prompt não tão robusto você tem esse retorno. E aí ele traz a melhor tipo de resposta para um prompt não tão refinado. Ele consegue trazer a questão de programação mais refinada e traz mesmo em comparação ao anterior, mas ainda não é o melhor modelo de programação do mercado, ainda não é, e é de gosto, tá? Por mais que a gente compare com outras entregas como Cloud, Gemini, Lovable, você tem outras ferramentas que conseguem entregar um pouquinho melhor que ele, tá? A gente tem também aqui um apoio para a escrita melhor, né? Então, olha, ele consegue ser mais claro e consegue te trazer uma mensagem de acordo com o speech, de acordo com o que você precisa, tá? Aqui, eles desenvolveram, gente. Cara, quem nunca usou o Google para ser o seu médico de plantão? Ele não substitui um médico, mas é claro que tudo que é dado, é analisado, né? Dados, né? Os dados são analisados. E eles têm agora o melhor modelo de apoio de saúde. Não substitui um médico, mas com certeza o doutor Google vai pedir demissão depois dessa, para que você possa perguntar algumas coisas, para pedir apoio caso precisa olhar para algumas coisas ali de dentro. Eu conheço gente que nem usa mais médico, vai direto aqui no GPT, tá, gente? Então, eles olharam e entenderam que precisava trazer um modelo melhor, e tá aqui para você poder ter um apoio na saúde, mas não substitui o médico, tá? Outro ponto é a segurança que eles trazem aqui, mas a segurança do modelo, que é um modelo que alucina muito menos e traz respostas mais inteligentes. Então, esse é o ChatGPT 5, que pode ser usado para diversas finalidades, como, por exemplo, fazer design, para fazer programação, tá? Então, você tem uma roupagem bem interessante do formato que ele tem entregue para você, para sua criatividade escrita, para você fazer uma pesquisa médica e, claro, para que você possa utilizar ele nas mais diversas frentes. Ora bolas, Bruno, o que muda do grátis para o pago? A gente perguntou para o ChatGPT e eu pedi em formato de tabela, já usando o 5, tá? E aqui ele trouxe um comparativo. No grátis, né, você tem o acesso ao GPT-5 com limites, mas ainda assim muito legal pelos testes que a gente fez aqui. Acesso estendido no Plus, tá? Então o Plus ainda tem um limite estendido e é bem grande, é quase que como se fosse ilimitado. O limite de mensagens aqui, ó, é até 10 mensagens a cada 5 horas. Depois libera para uma versão mini do GPT-5. Até 80 mensagens a cada 3 horas. Daí depois vai para a versão 5.
A extensão de raciocínio dele mais profundo, que é a Thinking, você só consegue um por dia. E aqui no pago até 200 mensagens por semana, tá? Busca na web, tá disponível para os dois, então você pode, não precisa mais usar o Google, pode usar ele. Uploads de arquivos com acesso ilimitado e cotas restritas. Aqui tem os limites mais estendidos, você consegue usar ele um pouco mais e eu vou te mostrar o diferencial aqui, tá? Upload de arquivos e análise de dados, acesso ilimitado, mas o acesso ilimitado é o volume que você consegue por dia, tá? Ele consegue fazer algo bem interessante aqui e limites estendidos também. Geração de imagens, como sempre, acesso limitado, que vai mais ou menos a 6 por dia, continua isso, e limites estendidos aqui, que, é bastante, dá para você criar bastante coisa. Modo voz, acesso básico limitado, e aqui a gente tem um padrão avançado. Um avançado, mas no grátis também tem algumas customizações bem interessantes que a gente verá logo a seguir, tá? GPT personalizado, usar GPTs não criar, você consegue usar os GPTs que eu crio, inclusive tem um presente meu aqui para você que gosta de fazer vídeo, nos comentários, tá? E aqui eu posso criar GPTs para vocês utilizarem. Muita gente fala, é pago, é de graça, o que você ganha com isso? Eu ganho o seu like, a sua inscrição e o seu hype nesse vídeo. Então, não se esquece de fazer isso para mim, que vai me ajudar e muito para trazer análises como essa, tá? Agentes não tem, e eu particularmente, a minha visão, o agente não é o que o Gemini já faz, não é tão poderoso assim, já é integrado, tá? Acesso ao GPT Agent para projetos e tarefas, então eu posso pelo GPT consultar o meu e-mail, posso consultar a minha agenda, tá? Então é isso mais ou menos que ele traz. Né? Acesso ao Sora não tem, e a gente tem aqui acesso ao Sora limitado e acesso antecipado a novidades só para oportunidades de testar recursos, tá bom? Esse é o GPT-5 de uma forma muito simples, trazendo aqui para vocês. E agora eu mudo de tela indo para o GPT grátis. Primeira coisa que eu testei é a imagem, porque eles aprimoraram, ainda não é o forte deles, tá? E claro, não é o forte dele porque ele é uma ferramenta com múltiplas soluções. Se você quer uma IA com imagem, você tem que ir para um Whisky, você tem que ir para um Leonardo IA. Então esses são os exemplos que eu estou trazendo para você. Mas ainda assim, a imagem real ficou boa. Eles refinaram. Outro ponto que eles refinaram é que eles melhoraram a consistência do personagem. Então, aqui, ó, uma dica que eu já vou te dar, e se você quiser saber como usar com perfeição o GPT, dá para trazer aqui, ó. Eu posso clicar neste cara e pedir, ó, faça esse personagem sentado em uma praça. E aí a gente manda ele gerar aqui, e ele gera rápido, tá? Opa, algo deu errado, ó, tá vendo? A versão grátis já dá um probleminha aqui que it's wrong. Então vamos tentar atualizar, ver se a gente atualizando funciona. É legal fazer esse teste em tempo real, né? Porque daí já traz uma agilidade. Faça o personagem sentado em uma praça. Vamos ver se vai it's wrong. Tá dando erro. Então a versão aqui grátis tá dando uma leve ruim. Vamos tentar de outro jeito. Faça esse personagem. Sempre tem que colocar criar imagem aqui, tá? Essa é uma dica. Nesse 5 ele tem dado algumas inconsistências. Vamos ver se aqui agora ele rola. Eu acho que agora ele vai. Tá? Pedi para ele fazer um HTML para criar um site tipo Netflix. Então ele criou aqui para mim o NetClone, tá? Então olha só. Puxou imagens, muito legal, coisa que não tinha na versão anterior aqui, para a gente poder desbravar. Esta é a versão, como é que você usa este tipo de versão aqui, tá? Então, para a gente usar este tipo de versão, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, entra do zero. Se você quer que ele simule alguma coisa, você fala, faça um site tipo Netflix, tá? Só que aí você vem no mais e você clica em lousa, porque ele não vai entender, nem sempre ele entende nesta versão, ele deu umas bugadas. Então quando você clica em lousa, ele começa a pensar no que ele vai te entregar e vai abrir esse painel, que é o que você está vendo aqui na tela. E aí você só clica em executar o código e ele abre o site para você navegar, tá? E isso na versão paga e na versão free, tá? Eu pedi também para ele tentar gerar um jogo do Pac-Man. O Pac-Man aqui meio escuro, né? Ele não tá numa cor legal, mas funcional. Você vê que o código foi muito simples aqui, ele já gerou o código aqui para mim, ó. Tenho as bolinhas aqui para poder comer. Os personagens têm inteligência de fugir quando eu pego o modelo aqui, ó. Então, vamos ver se eu consigo... Tá meio bugadinho, né? Eles correram aqui para algum lugar.
comi todas as peças, olha lá. Então ele não termina o jogo aqui para mim, mas tá um Pac-Man, ele rodou na forma grátis dele, tá? Então sempre que você criar no painel é só clicar ali para fazer, tá? Olha que interessante aqui. Você pode, como de sempre, né, anexar arquivos, ele trouxe o Estudar e Aprender, que não é do GPT-5, já existia na versão anterior. Pensar por mais tempo, sabe quando você fala, deixa eu pensar antes de dar uma resposta? É isso daqui. Investigar é muito legal também, porque ele vai passar por vários sites, e aqui você tem busca na web, a lousa que eu já mostrei para vocês, e se conectar com Drive, OneDrive e SharePoint. Tá? Então você tem essas conexões. Na versão grátis, como você está vendo aqui, eu posso personalizar o meu GPT. Tá? Então, como que o GPT tem que me chamar? Você pode escolher aqui. O que você faz? Então você pode descrever. E aqui tem a personalidade, que é muito legal, que pode ser cínica, robótica, ouvinte ou nerd, tá? Ou características diferentes. Você pode adequar alguns pontos aqui e se quiser trazer alguma referência a mais, é só vir aqui, tá? Aqui no padrão de avançado, ele traz tudo que está ali pré-pronto para você só clicar e gerar. Não quer? Você desabilita por aqui, tá? Então, esta é a versão free daqui do GPT-5 que dá para você usar para bastante coisa e é muito rápido as respostas dele. Por exemplo, traga uma lista dos 10 melhores Pokémons. Você vai ver que a resposta é muito rápida. Ó, antigamente a gente tinha que pensar e etc. Aqui agora ele já começa a trazer um resultado super ágil e dinâmico, tá? Então, curti. Vamos aqui. Na versão paga, basicamente são os mesmos recursos com uma coisinha ou outra a mais, tá? Então, o que muda de fato? Os agentes, tá? Então você tem um modo agente que não tem lá e que você tem aqui. E esse modo agente, ele é limitado. Como você vê aqui, ó, eu já usei um, que era 39, agora eu tenho 35. Aí no dia 5 de setembro eu tenho direito a mais, tá? A gente tem aqui as conexões que são basicamente as mesmas, mas o plus do 5 é este cara aqui, que é configurações, conectores, e aí nos conectores, na versão free você não tem esses conectores como Gmail, Google Agenda, você tem o padrão, que é o Drive, que é o Dropbox e é o OneDrive, tá? Aqui você tem todos eles, uma vez conectados, né, ele já está conectado, você pode fazer perguntas para ele sobre um e-mail. Resumo da obra, na minha opinião, melhorou, mas melhorou dentro da cachola, não melhorou para fora, né? Quando a gente vê o Gemini, quando ele traz as melhorias, ele traz a melhoria de dentro da cachola, né? A forma como ele analisa os dados, a forma como ele alucina menos, a forma de coding dele. Então é dentro. Mas ele também traz recursos para fora, como um melhor gerador de vídeos, como uma ferramenta que faz e-books. Então ele sempre dá esse negocinho porque ele sabe que isso causa o efeito uau. Para mim, não causou o efeito uau, mas com certeza ele trouxe uma roupagem melhor aqui do GPT-5, porque no GPT-5 você tem a opção do pago, você usar o Thinking, tá? Eu posso tirar esta opção do modo pensante, mas eu gosto muito que ele use o modo pensante aqui para mim, ou simplesmente o modelo normal do GPT-5. Quando a gente fala na versão grátis, você só tem o GPT aqui 5 trazendo as respostas para você nesse formato e já era, tá? Ali tem uma leve sofisticação. E aí, para você, vale a pena migrar de um para o outro? Eu uso o GPT na minha vida, tá? Porque eu acho que ele traz respostas bem consistentes para o que eu quero. É para o que tange perguntas e respostas, buscas e retornos, ele para mim é um dos mais consistentes e agora refinou e está trazendo respostas muito rápidas. Mas eu quero muito saber a sua opinião aqui. Comenta e diz se esse vídeo foi bom para você, tá bom? Tô esperando seu retorno e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, se cuida!